Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal entrega ao Supremo o relatório final do inquérito que investiga se um decreto de Michel Temer beneficiou empresas do setor de portos em troca de propina. O presidente está entre os 11 indiciados. O senador preso Assir Gurgatz, do PDT de Rondônia, começa a ser transferido de um hospital no Paraná para Brasília. A Justiça manda prender a autora do procedimento estético irregular que pode ter matado uma mulher no Rio. O sumiço do jornalista do Washington Post leva o secretário de Estado americano à Arábia Saudita. Uma feira em São Paulo apresenta tecnologias para facilitar o dia a dia no futuro. E a seleção brasileira vence o amistoso contra a Argentina nos acréscimos. Agora, no Jornal Nacional. A Secretaria de Justiça do Ceará suspendeu as visitas de crianças à parte dos detentos depois que uma menina foi estuprada por um preso. Os dois sentidos da BR-116, que liga Fortaleza ao sul do país, foram interditados por parentes de presos que pediam melhores condições nos presídios. A região abriga um complexo de penitenciárias, onde ontem à noite detentos fizeram motim controlado por policiais e agentes penitenciários. O motim e a manifestação aconteceram depois que a Secretaria da Justiça do Ceará suspendeu a visita de crianças a presos que respondem por crimes contra a dignidade sexual. No sábado, uma menina de 11 anos foi estuprada dentro de uma penitenciária. Ela visitava o pai, acompanhada pela mãe, e acabou atraída por um detento para uma ala afastada. A Ordem dos Advogados do Ceará disse que a responsabilidade pela proteção dos visitantes é do Estado. Já havíamos alertado o governo do Estado acerca da insegurança dentro do sistema carcerário, notadamente a questão da superlotação e a pequena quantidade de agentes penitenciários. Segundo o sindicato da categoria, na unidade onde o estupro aconteceu, apenas 15 agentes fiscalizam 2.500 presos e até 1.200 parentes nos dias de visita. Nós temos pontos cegos dentro dessa unidade, onde não se pode fazer o monitoramento em alguns locais por conta já da falta de manutenção. Então, é um ambiente propício para que isso aconteça. A Secretaria da Justiça do Ceará declarou que incorporou 1.000 agentes ao sistema penitenciário em julho, que vai chamar outros 700 e que pretende liberar as visitas de crianças assim que concluir a construção de espaços apropriados. Os bloqueadores de celular dos presídios de Goiás estão desativados. A empresa que prestava serviço ao Estado desligou os aparelhos há quase um ano por falta de pagamento. O presídio de segurança máxima em Formosa, no entorno de Brasília, foi inaugurado há 8 meses. Tem monitoramento por câmeras, mas não há bloqueadores de celular. A situação se repete nas outras 128 unidades prisionais do estado. Em nenhuma cadeia ou presídio de Goiás existem bloqueadores. Com o celular e a internet funcionando normalmente, os presos continuam a se comunicar com quem está do lado de fora. Por isso, o Ministério Público em Formosa pede que a energia que chega às tomadas das celas seja desligada. Dessa forma, com certeza, nós vamos impedir ou, no mínimo, dificultar bastante que os presos tenham condições de comunicar com os comparsas aqui do lado de fora. A administração prisional concorda com essa medida, tanto é que o presídio, nosso presídio que nós vamos inaugurar agora, de Planaltina, ele já vai ser inaugurado sem instalações, sem tomadas internas. Escutas revelam que presos do complexo prisional em Aparecida de Goiânia chegam até a escolher, à distância, modelo e marca de celular. Moço. Oi, vida. Qual a marca? Esqueci. Ele é bom, sabe? Só que é 150. Vou comprar. É daqueles mais É baratos. pequenininho, né? É, que eles colocam no orelha. Você quer que tire foto? Você vê? Tirei e mandei pra mim ver. Ah, fica canalinho e ficou lá. Nós estamos protegendo o bandido para que ele continue cometendo crime. A Diretoria de Administração Penitenciária de Goiás declarou que abriu uma licitação para instalar bloqueadores em presídios de 3 cidades e, caso o serviço funcione bem, será estendido para outras unidades.
Centenas de consumidores tiveram um café da manhã mais barato hoje em Curitiba. Brasileiro já amanhece pagando imposto, mas tem gente que não sabe o quanto. Não tem ideia. O exemplo está servido, um cardápio básico. Do preço final do café, 16,5% são impostos. Do leite, quase 36%. Manteiga, 33%. E no pão francês, a mordida é de 22,5%. Tradição na mesa do brasileiro, o pão francês não paga ICMS nem PIS/COFINS. O custo vem dos encargos trabalhistas e da tributação sobre o lucro das padarias. Se você tiver uma tributação menor, você vai ter preço menor. Com preço menor, o consumo é maior. No Dia Mundial do Pão, comemorado hoje, padarias de Curitiba e região metropolitana venderam um pãozinho francês sem impostos. Um desconto generoso foi para atrair a freguesia e também denunciar o peso da carga tributária. O pão não pode ser tributado. Ele é a base da cadeia alimentar e tem que ser sem tributos. No balcão, uma surpresa para os consumidores. Com imposto, R$ 4,05. Sem imposto, R$ 3,13. A campanha, ela incentiva e esclarece, né, o consumidor, e é importante, né? A Kátia aproveitou e levou 12 pães, o dobro do que compra todo dia. Maravilhoso esse desconto. Poderia ser sempre, né? Faz quase 2 anos que nós mostramos aqui no Jornal Nacional um cidadão de Pernambuco que construiu uma escola para as crianças do bairro. E ele fez isso coletando material reciclável. Mas o seu Sebastião não parou por aí, não. São quase 30 anos recolhendo material reciclável nas ruas da periferia de Olinda. Com o pouco que ganha, seu Sebastião consegue fazer muito pela comunidade. O catador já foi apresentado aos brasileiros aqui no Jornal Nacional há quase 2 anos, com a escola que ele construiu, garimpando o lixo do mangue. Hoje já são quase 100 crianças de 2 a 5 anos que não tinham onde estudar. Quem gosta da escolinha? Quando o seu Sebastião aparece por aqui, é uma festa. Os pais dão uma ajuda simbólica de R$ 30 por mês para pagar as 3 professoras. Estou levando como posso, o povo ajudando, que eu dependo muito das minhas pessoas, que são o grupo da amizade, que sempre está junto, e de todas aquelas pessoas, né, que tem aquela confiança, né? Seu Sebastião é mesmo incansável. Além de toda a dificuldade para manter a escolinha funcionando, sabe o que ele resolveu fazer? Construir casas para as famílias da comunidade que viviam nas condições mais difíceis. Só que nesse beco são 4 casas que ele ajudou a construir. Uma delas é a do seu Juarez, pedreiro aposentado, mas que vivia num barraco improvisado. Era uma palhocinha de tábua de papelão. E agora, hein? Agora tá uma maravilha dessa. A Tainã também tem uma casa de tijolo para chamar de sua. Tô amando, né? Pra quem não tinha nada, graças a Deus agora eu tenho, né? Onde viver com as minhas filhas. 17 casas foram construídas pelo seu Sebastião, este brasileiro de coração gigante que não vê limites para fazer o bem. Fico demais feliz, né? Uma ajuda de um lado, outra ajuda de outro, dá para chegar lá. Você vai ver ainda nesta edição. A Polícia Federal entrega ao Supremo o relatório final do inquérito sobre a suspeita de propina em troca de um decreto de Michel Temer. Depois do intervalo, a ordem de prisão da autora do procedimento estético que pode ter matado uma mulher no Rio. O sumiço do jornalista do Washington Post leva o secretário de Estado americano à Arábia Saudita. Está presa no Rio Daniele Cândido Cardoso, conhecida como Dani Bumbum. Ela vai responder pela morte da microempresária Fernanda de Assis. R$1.000, o preço do procedimento estético que, segundo a polícia, matou Fernanda de Assis aos 29 anos. A família e os amigos de Fernanda se despediram dela hoje à tarde. O marido não se conforma, não sabia que a mulher faria o preenchimento no bumbum e nos lábios. Só descobriu depois, quando Fernanda pediu ajuda para cuidar do ferimento. Ela morreu sábado no hospital, depois de 9 dias de agonia. Teve uma parada cardiorrespiratória. A polícia suspeita que uma supercola possa ter sido usada para fechar o local do preenchimento. Os peritos ainda não conseguiram identificar o produto aplicado.
O laudo demonstrou que realmente foi injetada uma substância ali. Essa substância teve acesso à veia, acabou necrosando o tecido dela, o tecido local, e também causando embolia nela. A polícia descobriu quem fez o preenchimento em Fernanda. Daniele Cândido Cardoso teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Ela é acusada de exercício ilegal da medicina e de homicídio com dolo eventual, quando a pessoa assume o risco de matar. Daniele, de 37 anos, também conhecida como Dani Bumbum ou Dani Sereia, já era considerada foragida, mas se entregou à polícia no fim da tarde. Oi, Dani, você pode falar com a gente? Em 2015, ela foi flagrada pela polícia com substâncias usadas em preenchimentos irregulares. Hoje, 2 mulheres procuraram a delegacia para denunciar Daniele. A repórter Lilian Ribeiro, da Globo News, conversou com uma delas. A verdade é silicone industrial. Hoje em dia, eu não posso ficar muito tempo em pé, porque eu sinto dores. Eu me arrependo amargamente. As meninas que queiram fazer, realmente procurar alguém habilitado para fazer, um médico realmente indicado e tudo, mas dessa forma não. A frequência assustadora com que mulheres têm sido vítimas de violência apenas por serem mulheres chama atenção para um traço comum a esses crimes. Muitas vezes, apesar de sofrerem agressões dentro de casa, elas não percebem que são vítimas e não se dão conta de que essa violência pode ser fatal. Por isso é fundamental que elas recebam ajuda. Era para o banheiro que ela corria quando era agredida, mas enquanto esperava que ele fosse embora, ela nem conseguia olhar para o espelho. 2 anos e meio de tortura dentro de casa acabaram com a autoestima e com a capacidade de fugir de vez da violência. Eu não estava querendo acreditar que a pessoa que eu tinha escolhido para cuidar de mim era uma pessoa cruel. Eu não estava entendendo isso. Então eu não pedi ajuda, de vergonha, por achar que não, era coisa da minha cabeça, ele ia mudar. Ela só acordou para o que estava acontecendo depois de chegar muito perto de morrer. Ele pegou com a mão, me deitou na cama e começou a me enforcar. Eu comecei a desfalecer. Eu não sei por que foi que ele parou, não sei se o amigo chamou ele de novo, não lembro. E aí eu fui, chamei a polícia. A polícia veio, mas ele fugiu antes. 1.273.398 processos de violência doméstica estão em andamento nos tribunais de todo o país. Cada um deles pode contar a história de uma mulher que quebrou um ciclo de agressões verbais, psicológicas, patrimoniais ou físicas antes que o pior acontecesse, o feminicídio. Os juízes dizem que esse crime quase sempre é planejado e evitável, porque dá sinais de que vai acontecer. O cruel é que a vítima fragilizada nem sempre consegue se dar conta. A violência doméstica insere a vítima num ciclo e esse ciclo produz inúmeros efeitos, dentre eles depressão ou até a síndrome do desamparo apreendido, que é uma situação em que a vítima se encontra, em que ela não consegue buscar ajuda, não consegue ter reação à violência que contra ela é infligida. Se a vítima não reage e perdoa o agressor, é porque precisa de ajuda. Ela não consegue sair sozinha porque ela está abalada, normalmente deprimida, então ela tem que se perceber como vítima e a partir daí pedir o auxílio para que ela consiga sair do ciclo de violência. O trabalho de reestruturar essa mulher passa por fazer ela entender que merece mais. Viu que ele não mudou? Mude você. O matrimônio, ele é bom se ele for respeitoso, se ele for saudável. Se ela já tentou de tudo e não está bom, a sugestão é que ela se dê a chance de ter uma outra oportunidade de ser feliz ao lado de alguém saudável. Uma operação prendeu hoje 25 policiais militares do Rio de Janeiro suspeitos de receber propina para facilitar crimes de traficantes. Ao todo, foram presas mais de 80 pessoas. Policiais militares na mira da própria polícia. A operação para prender policiais corruptos foi no batalhão de Volta Redonda, no sul do estado do Rio. Este foi preso em casa nas primeiras horas da manhã. A investigação da Polícia Militar, do Ministério Público Estadual e da Polícia Federal descobriu que pelo menos 32 PMs do batalhão de Volta Redonda recebiam dinheiro de traficantes para facilitar as ações da quadrilha na região.
Todos foram denunciados por associação criminosa, corrupção, tráfico de drogas e roubo. Até agora foram presos 25 policiais militares e mais de 60 suspeitos de tráfico. A polícia apreendeu munição e drogas na casa de um PM e o equivalente a R$30 mil em moeda da Venezuela na casa da mulher de um traficante. Em gravações telefônicas feitas com autorização da Justiça, um policial ficou irritado porque pediu 5 mil aos traficantes para libertar um preso em flagrante. E os bandidos ofereceram bem menos. 500 conto, pô. Não digo não, pô. Um outro telefonema, um traficante pede para mudar o pagamento da propina diária para cada 15 dias. Mas o policial não quer sair de mão vazia. Isso aí não foi uma parada de homem, entendeu, pai? Beleza, então o que mano? Como eu já tô aqui, tem como eu levar essa de hoje e voltar aqui todo dia, pode ser? Pode. Teve que deflagrar essa operação para cortar na carne e separar as pessoas que não estão merecendo fazer parte do convívio do batalhão. O grupo de promotores de Mato Grosso que combate o crime organizado prendeu 2 investigadores e um delegado suspeitos de tortura. O delegado Edson Ricardo Pique e os investigadores Washington Kester Vieira e Ricardo Sanches trabalhavam na delegacia do município de Colniza, no norte do estado. Eles foram responsáveis pelas investigações da morte de 9 trabalhadores rurais em abril do ano passado, crime que ficou conhecido como Chacina de Colniza, e também pelo inquérito sobre o assassinato do prefeito Esvandir Antônio Mendes, do PSB, em dezembro do ano passado. Segundo o Ministério Público, 3 pessoas denunciaram o delegado e os agentes por agressões físicas que teriam ocorrido em janeiro e maio deste ano. As vítimas passaram por exames que confirmaram lesões provocadas supostamente por socos e pontapés. O mandado de prisão a que o Jornal Nacional teve acesso relata o depoimento de um adolescente flagrado com maconha em janeiro. Ele contou que o investigador Kester e outros policiais, com a participação do delegado Edson Pique, desferiram socos, tapas e chutes na costela e o seguraram pelo cabelo, além de colocarem uma sacola na cabeça dele com o objetivo de asfixiá-lo. Outra denúncia partiu de um preso que foi levado à delegacia para prestar depoimento. Ele disse que levou murros e joelhadas e que foi ameaçado de morte caso denunciasse a agressão. Um terceiro homem denunciou que foi torturado em casa. Segundo ele, o delegado Pique o ameaçou de morte e colocou a sacola umas 7 vezes na cabeça dele, na frente da esposa. Além dos depoimentos das vítimas e dos exames, servidores públicos relataram a prática de tortura em casos investigados pelo delegado Edson Pique. As defesas dos 3 policiais disseram que só vão se manifestar depois de terem acesso à denúncia. O secretário de Estado americano se encontrou hoje com líderes sauditas para tentar esclarecer o sumiço de um jornalista no consulado de Istambul, na Turquia. Mike Pompeo se reuniu com o rei Salman e o herdeiro, Mohammed bin Salman, para pedir uma investigação transparente. A Arábia Saudita ainda não explicou o que aconteceu com o jornalista. Jamal Khashoggi era residente nos Estados Unidos e escrevia para o jornal The Washington Post. A versão mais conveniente para os governos saudita e americano é a de que Khashoggi não teria sido eliminado por causa das críticas que fazia à família real, mas teria sido vítima de um acidente durante um interrogatório mal feito. Hoje, o presidente Donald Trump disse que também conversou com o príncipe Mohammed bin Salman e que o governo saudita voltou a negar ter conhecimento do que aconteceu no consulado. Só que os Estados Unidos e a Arábia Saudita não têm controle sobre um outro governo, o da Turquia, onde Khashoggi desapareceu. E se a versão da Turquia desmentir a dos sauditas e mostrar que o governo americano quer apenas uma solução simples, verdadeira ou não, a crise poderá crescer. É que a polícia turca afirmou que tem gravações de áudio e de vídeo mostrando o que aconteceu. O corpo do jornalista teria sido cortado em pedaços. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que ontem a polícia encontrou vestígios de pintura recente no consulado. A Arábia Saudita parece disposta a admitir uma versão menos negativa,
que houve envolvimento do governo na morte do jornalista, mas sem a aprovação da família real. E o custo da crise pode ser alto. No início de novembro, novas sanções americanas vão proibir a compra de petróleo iraniano. O governo saudita estava pronto a aumentar as exportações de petróleo para os Estados Unidos. Agora, não há garantias de que isso vá acontecer. Segundo o jornal The New York Times, investigadores turcos disseram que 4 suspeitos ligados ao príncipe Mohammed bin Salman estavam no consulado saudita no dia em que o jornalista desapareceu. Daqui a pouco, o relatório final do inquérito que investiga se um decreto do presidente Temer beneficiou empresas em troca de propina. E a seguir, uma feira em São Paulo apresenta facilidades tecnológicas do futuro. Morreu hoje, aos 78 anos, o radialista e jornalista Gil Gomes. O paulistano Gil Gomes começou a carreira na década de 1960 como locutor esportivo, mas se destacou como repórter policial de emissoras de rádio em São Paulo, entre elas Record e Globo. Na década de 90, levou o estilo característico do rádio para o programa de TV Aqui Agora, do SBT. Ele ia para mais uma noite de trabalho, ia dar aulas. Gil Gomes enfrentou as consequências da doença de Parkinson por mais de 10 anos e morreu em decorrência de um câncer. E aquele menino que gostava de cantar. Policiais federais começaram a fazer a transferência do senador Assir Gurgatz, do PDT de Rondônia, para Brasília, onde vai cumprir pena. Assir Gurgatz deixou o hospital no começo da noite e foi levado num carro da Polícia Federal para Foz do Iguaçu, a 140 quilômetros de Cascavel. A previsão é que amanhã ele seja transferido para Brasília, onde vai cumprir a pena de 4 anos e meio em regime semiaberto. O senador foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por crimes contra o sistema financeiro. Assir Gurgatz tinha sido internado na quarta-feira passada. No mesmo dia, dentro do hospital, se entregou à polícia. Médicos do hospital, que pertence à família dele, apresentaram um laudo informando que o senador tem depressão grave e precisaria continuar internado para prosseguir com o tratamento. No domingo, depois de analisar esse atestado, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ordenou a transferência imediata do senador. Mas a remoção foi desaconselhada pelos médicos que atendiam Gurgatz. A Polícia Federal pediu uma perícia. E hoje, as 2 médicas que examinaram o senador afirmaram que ele está apto para cumprir o mandado de prisão e não possui doenças ou sintomas que impeçam o seu deslocamento. Durante a viagem, Assir Gurgatz será acompanhado por um médico particular e, quando chegar em Brasília, vai passar por uma nova perícia. Se os exames confirmarem a necessidade de manter o senador internado, ele será levado para uma ala hospitalar do Complexo Penitenciário da Papuda. A defesa do senador afirmou que ele sempre colaborou com a polícia e com a justiça e que está aguardando a publicação do documento com a decisão do Supremo Tribunal Federal para que o senador tenha direito a um segundo julgamento. É hora da previsão do tempo. Vamos a São Paulo ao vivo. Boa noite, Maju Coutinho. O que é que você destaca para a gente? Oi, Bonner. Boa noite para você, para Renata e para todos. Olha, choveu, Bonner, e vai continuar chovendo no interior da Bahia, Pernambuco, do Piauí, Maranhão e também no Tocantins e em parte do Pará, viu? No Sudeste tem chuva volumosa a caminho do Espírito Santo. O oeste da região sul está na rota dos temporais também e sobra um pouco de chuva aqui para o sul de Mato Grosso do Sul. Em Foz e em Vitória pode cair um aguaceiro. Pouco volume e muita intensidade aqui em Palmas. Cada área de alerta citada tem um sistema que provoca chuva aí para chamar de seu, viu? No sul, é esta baixa pressão aqui que levanta o ar, forma as nuvens carregadas. A borda desta alta pressão leva a chuva lá para o Espírito Santo e tem também a circulação dos ventos levando chuva para o interior do Nordeste. E cada um desses sistemas ocupa uma posição na atmosfera. Imagine aí um prédio. A baixa e a alta estão no térreo, na superfície
superfície e os ventos fortes nos andares aí intermediários. Citamos as áreas com chuva forte, nas outras áreas tem aquelas pancadas que devem chegar à tarde a São Paulo, ao Rio, BH e Cuiabá, e faz calor aí nessas capitais. Chuva a qualquer hora lá em Floripa, à tarde em Curitiba e à noite em Porto Alegre, onde faz 32 de máxima antes, viu? Sol, Bonner, em tempo integral aqui em Porto Velho, no Recife e em Natal. Tá dado o recado, Manju. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. A gente vai mostrar agora novidades da tecnologia para facilitar a vida das pessoas. Elas estão expostas numa feira em São Paulo. O futurismo que já é parte do presente, na vida de todo mundo, em todas as áreas. No lazer, nos negócios, o reconhecimento facial que ainda vai aposentar os documentos, o cartão no caixa eletrônico e chegar a todo tipo de comércio. No café eu faço o pedido na tela e em outra tela o garçom identifica a quem entregar a bebida. Você, o seu corpo, sua face vai ser uma chave. Você vai abrir sistemas, você vai abrir portas e você vai ser reconhecido em ambientes que você não era antes. Tecnologias integradas também no campo, estações meteorológicas, drones, para orientar o trabalho do trator inteligente na fazenda, onde já é possível também identificar à distância quais as vacas que estão prontas para reproduzir. A movimentação detectada por um chip nessa coleira indica quando elas entram no cio. Consegue aumentar a produtividade para o seu rebanho, tanto no sentido de você ter mais animais e também você conseguir produzir mais leite. Isso aqui é um robô, ou parte dele, tipo uma futura recepcionista, bem humanoide, com expressões faciais e que entende o que a gente fala, né? Yes. Ela até entende português, mas falar bem, só inglês mesmo. To be understood on Join Unasi Unal, I will need subtitles. Internet, quanto mais rápida, melhor. Este robozinho ajuda a entender. Ele se desequilibra se o sinal enviado tem velocidade baixa. Quando ela aumenta, ele se estabiliza, como os reflexos numa pessoa. Na rede 4G, a gente tem um tempo de resposta mais demorado em comparação com a rede 5G. Então, no 4G é como se fosse uma pessoa bêbada. Por isso que a gente não pode dirigir, senão você vai deixar o carro cair que nem o robozinho. O Rock in Rio anunciou hoje as estrelas da noite dedicada à música pop. Elas vão se apresentar no sábado, dia 5 de outubro do ano que vem. A cantora americana Pink tem mais de 50 milhões de álbuns vendidos e vai se apresentar no Brasil pela primeira vez. Os maiores sucessos do grupo Black Eyed Peas vão estar no palco mundo. E a Anitta vai fazer o show de abertura. A seguir, as atividades de campanha dos candidatos à presidência. A vitória suada do Brasil no amistoso com a Argentina. O Senado rejeitou o projeto que viabilizava a venda de distribuidoras de energia elétrica, atualmente controladas pela Eletrobras. A proposta também isentava famílias de baixa renda do pagamento da conta de luz. O Ministério do Planejamento alertou para os efeitos da rejeição do texto. Afirmou que distribuidoras que ainda não foram leiloadas, a Companhia Energética de Alagoas e a Amazonas Energia, não possuem contrato de concessão vigente, prestando serviços de forma precária e temporária. Segundo o Ministério, sem a venda das distribuidoras, há risco de dissolução das empresas, com o custo da liquidação a ser bancado pela Eletrobras. A Polícia Federal vai investigar uma ameaça enviada por e-mail à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber. Hoje, o TSE e o governo anunciaram que mesários poderão denunciar crimes eleitorais e problemas nas urnas por um aplicativo de celular. São os mesários que vão registrar qualquer defeito ou mau funcionamento nas urnas eletrônicas, relatados pelo eleitor, ali, na hora do voto.
O mesário vai acessar o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral. É o mesmo que já é usado por qualquer cidadão para denunciar infrações eleitorais, como propaganda irregular, compra de votos. A opção para o mesário está sendo desenvolvida. Ele ou o presidente da mesa vai selecionar a opção Nova Denúncia e relatar a queixa do eleitor sobre a urna, podendo inserir foto. As informações seguirão para a Justiça Eleitoral imediatamente. A ideia é que você faça uma transmissão muito rápida, bastante simplificada da ocorrência, para que qualquer eleitor tenha a sua denúncia apurada. Segundo o ministro Raul Jungmann, a Polícia Federal vai investigar uma mensagem com ameaça enviada à ministra Rosa Weber. O autor questionou a atuação do TSE e a credibilidade das urnas. O caso será conduzido pela Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Obviamente, representa um delito, representa um crime e tem que ser identificado quem o fez para ser legalmente punido. Em nota, a OAB afirmou que as ameaças são graves e preocupantes, que a apuração do caso deve ser prioritária e os responsáveis punidos de forma exemplar. Em outra frente, para proteger o ambiente eleitoral, o Conselho sobre Internet se reuniu aqui no TSE. Representantes do Ministério Público, especialistas em tecnologia, buscam combater as mensagens falsas e a velocidade com que elas circulam entre os eleitores. Desta vez, eles conversaram com representantes do WhatsApp, que ofereceu ferramentas novas para tentar combater conteúdos falsos e que serão analisadas pelo TSE. Mas, enquanto a discussão técnica avança, para o Tribunal Superior Eleitoral, o mais importante é o eleitor confiar na urna e desconfiar de mensagens antes de espalhar. O ideal é que as pessoas busquem a informação no espaço certo, no lugar certo e serenem o seu coração. As urnas são muito confiáveis. Para as redes sociais, a metodologia consiste em alfabetização midiática, ensinar as pessoas a serem críticas no que recebem. O segundo ponto é fact-checking, ou seja, as notícias mentirosas serem rapidamente respondidas pelas agências de checagem. E o terceiro é direito de resposta. Aquilo que é ofendido, poder propagar no mesmo espaço, com a mesma velocidade, uma contra-informação daquilo que foi dito. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, falou hoje de como pretende combater a corrupção. Ele disse que a maior parte do Ministério Público é isenta, mas não se comprometeu a escolher o futuro procurador-geral da República de uma lista tríplice, caso os nomes sejam comprometidos com a esquerda. Mas anunciou que o nomeado não será do Ministério Público Militar. Bolsonaro também falou de seus planos para o turismo. Bolsonaro defendeu o fortalecimento do turismo brasileiro para gerar empregos e desenvolvimento para o país. Se eleito, prometeu investir em segurança, infraestrutura e treinamento de mão de obra, reduzir impostos e burocracia para atrair mais turistas estrangeiros. E nós temos que o mundo não tem. Por que não dá certo isso aí? Bem, o maior problema que nós temos é a violência. Ninguém faz turismo se não tiver garantia para si e sua família. Depois nós temos os problemas internos, entraves burocráticos. Tem que ter isenção para indicar alguém para essa área tão importante. E esse alguém, além de competência, patriotismo, tem que ter iniciativa para buscar soluções. Senão você continua patinando. O candidato do PSL falou sobre combate à corrupção e disse que o mais importante é agir pelo exemplo. Segundo ele, é por isso que defende um Estado menor e um ministério sem indicações políticas. Ele defendeu as 10 medidas propostas pelo Ministério Público para combater a corrupção. Admitiu que vai ser difícil aprová-las, mas afirmou que vai aproveitar a renovação no Congresso. Qualquer coisa é difícil, até medida que atinge diretamente os parlamentares. Tem muito parlamentar aí que, quando se abrir aqui, suspender o sigilo das delações, vão estar envolvidos. E eles, naturalmente, trabalham contra isso. Se bem que tivemos uma excelente renovação em Brasília. Talvez possamos aproveitar essa garotada, esse pessoal mais novo que está chegando lá e aprovar o máximo possível das 10 medidas de combate à corrupção. O candidato não se comprometeu a indicar um dos nomes da lista tríplice de procuradores para assumir o posto de Procurador-Geral da República, caso sejam ligados a correntes de esquerda e que preferia alguém mais à direita. O critério é isenção. É alguém que esteja livre do viés ideológico de esquerda,
que não tenha feito carreira em cima disso, tá? Que não seja um ativista no passado por certas questões nacionais. Bolsonaro disse que a maior parte dos procuradores é isenta e que vai escolher um procurador do Ministério Público que não será o militar para o posto de procurador-geral. Mas eu quero alguém no MP, caso seja presidente, deles, obviamente, não vai ser do Ministério Público Militar, como alguns têm dito por aí, mas que tenha realmente uma visão macro, né? E que respeite também a Constituição e os parlamentares que têm imunidade por suas palavras, opiniões e voz. Questionado sobre como ser isento, escolhendo alguém mais à direita, Bolsonaro explicou. Você que tem me expressado mal, não queremos a esquerda, que seja ao centro. Tá? Não quero alguém do MP subordinado a mim, como tivemos no passado a figura do engavetador geral da União, mas alguém que pense grande, que pense no seu país. O MP é muito importante. Agora, se tiver um ativismo, e nós não podemos correr o risco de ter alguém que atrapalhe a nação. Fernando Haddad, candidato à presidência pelo PT, reforçou a importância da democracia nos 2 compromissos públicos que teve hoje em São Paulo. O candidato disse que sempre foi a favor das liberdades. Segundo Haddad, o país vive um momento histórico. Ele defendeu uma campanha sem violência, especialmente nesses últimos dias do segundo turno. Fernando Haddad começou o dia conversando com jornalistas. Antes de responder às perguntas, o candidato do PT falou sobre planos para a economia. Haddad reforçou que a taxação de grandes fortunas faz parte do seu programa de governo e afirmou que, se for eleito presidente, não vai manter nenhum integrante da equipe econômica do atual governo. Nós decidimos não manter ninguém da equipe econômica do Temer no nosso governo. A partir do dia 1º de janeiro, a equipe do Temer sai e entra uma nova equipe. Nós não vamos manter ninguém do alto escalão da equipe econômica do Temer. O candidato do PT também disse que há muito tempo é defensor da democracia e das liberdades individuais e que essas são premissas fundamentais de um eventual governo dele. Gestos eu fiz a vida inteira, pela democracia, pela liberdade, isso desde o meu tempo de movimento estudantil. Eu sou um defensor árduo da democracia, repudio qualquer forma de autoritarismo. Acho que o Brasil corre risco, de maneira que eu estou onde eu sempre estive, a favor das liberdades. Fernando Haddad avaliou que a campanha do segundo turno começa agora, com o impacto dos programas eleitorais na televisão. Ele disse que a estratégia nessa reta final será diferente. Não revelou o que muda, mas repetiu que continua em busca de apoios. Eu tenho feito sondagens a pessoas que eu respeito, independentemente de partido político. Convite eu ainda não fiz nenhum. Eu estou fazendo sondagens, estou conversando com pessoas de alta respeitabilidade, quero fazer um governo mais amplo possível. O Brasil precisa disso, mas eu não fiz ainda nenhum convite. Mas sondagens sigo fazendo. Ontem fiz, hoje farei, para montar a melhor equipe que o país já teve. O último compromisso público do dia do candidato do PT foi na Central Única dos Trabalhadores. Fernando Haddad participou de um encontro com 2 movimentos sociais, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo. Afirmou que os governos do PT sempre respeitaram todas as instituições e voltou a dizer que o partido reconhece erros que cometeu. Às vezes ficam dizendo, vocês não admitem erros. Admitimos sim, mas nós admitimos erros, mas admitimos que o projeto que nós representamos é o projeto que vai tirar o país da crise e é o projeto que vai permitir que setores 500 anos esquecidos terão uma oportunidade de vencer na vida, de trabalhar, de estudar, de progredir. Ele disse que os brasileiros vivem um momento de importância histórica. Nunca, em nenhum momento, uma instituição da República foi enfraquecida nos nossos governos. Nunca. Nenhuma instituição republicana nos nossos governos foi enfraquecida. Nós temos uma tarefa histórica em nome de tudo que nós representamos. E nós não podemos nos deter diante da ameaça que é feita dia a dia nas ruas de São Paulo e do Brasil. Homens e mulheres não precisam andar armados para se impor. E se a gente quer segurança pública, é cobrar do Estado a segurança pública. A Polícia Federal indiciou o presidente Michel Temer, a filha Maristela e mais 9 pessoas no inquérito dos portos. Temer é investigado
suspeito de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Polícia Federal também pediu a prisão de 4 pessoas, entre elas um amigo do presidente. A reportagem é de Patrícia Falkowski. No início da noite, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do inquérito dos portos no STF, encaminhou o pedido da Polícia Federal para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o oferecimento da denúncia. O delegado Kleiber Malta Lopes indiciou 11 pessoas e pediu o sequestro e o bloqueio dos bens de todos. O presidente Michel Temer, o ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures, o coronel da PM, João Batista Lima Filho, amigo de Temer há mais de 30 anos, e o sócio de Lima, Carlos Alberto Costa, foram indiciados por organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal também indiciou empresários que atuam no Porto de Santos, Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita, da Rodrimar, e Gonçalo Borges Torrealba, sócio do Grupo Libra. A filha do presidente Michel Temer, Maristela Temer, também foi indiciada, junto com a mulher do coronel Lima, Maria Rita Fratesi, por lavagem de dinheiro. Maristela passou a ser investigada por causa de uma reforma na casa dela na zona oeste de São Paulo, que começou em 2013 e foi até 2015. Ao longo da investigação, a suspeita era que pelo menos R$1 milhão usado na obra tenha vindo de propina do setor, num pagamento do grupo JIF ao coronel Lima, a pedido de Temer. Além dos indiciamentos, o delegado Kleiber Malta Lopes pediu a prisão preventiva de 4 pessoas. Do coronel João Batista Lima Filho e da mulher dele, Maria Rita Fratesi, de Carlos Alberto Costa, sócio de Lima na Argeplan, e também do contador da empresa, Almir Ferreira Martins. O ministro do STF vai esperar a PGR se manifestar sobre o pedido de prisão, mas determinou que os 4 não deixem o país. Em setembro, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao STF a abertura do inquérito dos portos, depois da delação dos executivos do grupo JIF. Em novembro, a Polícia Federal começou a investigar. O inquérito dos portos foi prorrogado 5 vezes pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Com esse indiciamento, o delegado Kleiber Malta Lopes, responsável pelo inquérito, concluiu que o presidente Michel Temer assinou o decreto dos portos para beneficiar empresas do setor em troca de propina. Em maio do ano passado, Temer prorrogou de 25 para 35 anos os contratos de concessões de empresas do setor portuário, podendo chegar a até 70 anos. A defesa do presidente Michel Temer afirmou que não teve acesso ao relatório da Polícia Federal. O Grupo Libra também declarou que não teve acesso ao relatório, que, portanto, não vai se manifestar. A defesa de Rocha Loures também afirmou que não teve acesso ao relatório e que não tem como se manifestar de forma geral, mas disse que não há elementos para o oferecimento de denúncia. A defesa do coronel João Batista Lima afirmou que recebeu com perplexidade o pedido de prisão do cliente, que ele está há 1 ano e meio de forma permanente em casa, cuidando da saúde. A defesa afirmou ainda que vem mantendo contato com as autoridades, prestando todas as informações e que o coronel reservou-se a não prestar esclarecimentos num depoimento por causa da saúde. A Rodrimar afirmou que não foi indiciada nem citada e que por isso não vai se manifestar, mas declarou que os 2 ex-executivos citados deixaram a empresa no início do ano. A defesa de Carlos Alberto Costa e de Maria Rita Fratesi afirmou que os clientes nunca deram causa a qualquer pedido de prisão, estando sempre à disposição das autoridades. A defesa disse ainda que espera serenidade da Procuradoria-Geral da República e do STF na apreciação de medida que considera grave e desproporcional. A defesa de Maristela Temer não respondeu ao nosso contato. E nós não conseguimos contato com as defesas de Almir Martins Ferreira, Antônio Celso Greco, Gonçalo Torrealba e Ricardo Mesquita. Com 1 gol nos acréscimos, a seleção brasileira venceu o amistoso com a Argentina. A pergunta que se fazia na Copa era: Gabriel Jesus ou Firmino? A surpresa que Tite preparou para hoje foi Jesus e Firmino. Mas a escalação dos 2 atacantes não deu o resultado esperado. A jogada mais perigosa do Brasil no primeiro tempo foi de um volante e de um zagueiro. Casimiro cruzou, Miranda dominou e o chute só não virou gol porque a cabeça de Otamendi evitou.
Miranda lamentou, mas a hora dele ainda chegaria. Dybala cobrou falta com precisão quase perfeita. Os argentinos faziam faltas e mais faltas. O Brasil teve sua chance numa cobrança perto da área. Neymar bateu na barreira. Já são mais de 4 anos sem um gol de falta da seleção. No segundo tempo, a Argentina chegava ao ataque com perigosa facilidade. Tite tirou Gabriel Jesus e pôs Richarlison. Em outro lance de falta, Neymar surpreendeu. Apostou no voleio de Arthur, que bateu bem, mas o goleiro Romero defendeu. Era assim que o Brasil ameaçava, cobrando faltas. Com Neymar, com Casemiro. E foi de uma bola parada, aos 48 minutos do segundo tempo, que a seleção conseguiu o gol da vitória. Neymar cobrou escanteio e Miranda marcou. Miranda, o zagueiro número 3, subiu de cabeça. Valia troféu, que os organizadores chamaram de Supercopa. E a festa foi brasileira. Era um adversário sem seus principais jogadores. Não foi uma grande atuação. Mas derrotar a Argentina com um golzinho no fim e com o direito de levantar um troféu, deu aos jogadores uma alegria que não se via há algum tempo na seleção. Meu primeiro Brasil-Argentina como profissional da seleção e o título, né? Então, a noite maravilhosa. O Jornal da Globo começa logo depois de Amor e Sexo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.